Olá pessoal, aqui é o professor Eliseu. Nós estamos estudando a Europa no final do século XVIII. Essa é uma aula para os oitavos anos. Nós já estudamos nesse contexto histórico o Iluminismo e falamos um pouco a respeito da Revolução Industrial. E agora nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa, movimento. A Revolução Francesa pode ser dividida em três fases: a Assembleia Constituinte, a primeira fase, a Convenção, segunda fase, e a terceira fase, a fase do Diretório. Aqui nós temos uma cronologia da Revolução Francesa. Nós não vamos tratar de todo esse conteúdo, apenas para ter uma visão geral dos acontecimentos. A Revolução Francesa foi o conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou a estrutura política, econômica e social da França. A França vivia um momento difícil, de crise econômica, de crise social e grande insatisfação porque a minoria da população, que era formada pela nobreza e pelo clero, tinha uma vida confortável, enquanto a maior parte da população enfrentava dificuldades. A sociedade francesa estava dividida em três grupos, aquela mesma divisão característica da Idade Média: primeiro, segundo e terceiro estado, clero, nobreza e o restante da população. Aqui nós temos a burguesia, que eram os comerciantes, e esse nome aqui, sans-culotte, refere-se à classe trabalhadora, tanto da cidade quanto do campo. No ano de 1789, quando começou a Revolução, nós temos aí em maio a Assembleia dos Estados Gerais, ainda em junho o juramento da Pela e em julho a tomada da Bastilha. Nós vamos falar um pouco hoje sobre isso aqui, sobre o juramento do Jogo da Pela. Nós vamos fazer uma análise de imagem. Aqui tem várias informações sobre as três fases da Revolução: da Assembleia, da Convenção e do Diretório. Tá? Nós vamos tratar isso aqui mais para frente em uma próxima. Aqui nós temos uma representação, um quadro, retratando o rei da França no contexto da Revolução Francesa, que era o rei. Então convocou os Estados Gerais para tentar solucionar os problemas que aconteciam na França. Os Estados Gerais eram uma assembleia composta por representantes do clero, que era o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, burguesia e trabalhadores, o terceiro estado. Esses dois grupos aqui tinham privilégios, eram ricos, viviam confortavelmente. A maioria da população, representada pelo terceiro estado, pagava altos impostos e enfrentava muitas dificuldades. Qual que era o problema na Assembleia dos Estados Gerais? A votação era feita por estado. O primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto, o terceiro estado tinha direito a um voto. O que acontecia? Na maioria das votações, o clero e a nobreza votavam juntos. Era 2 votos contra 1 voto do terceiro estado. O terceiro estado não estava gostando disso e falou: olha, precisa mudar isso aqui. A gente tem que fazer uma votação por pessoa. Então, cada membro do terceiro estado teria direito a um voto, cada membro do segundo estado teria direito a um voto e cada membro do clero direito a um voto. Seria mais justo porque daria mais chance do terceiro estado vencer alguma votação, porque aqui estava a maioria dos representantes. O maior número de representantes estava aqui. Mas, embora aqui fosse maioria, quando o clero e a nobreza se juntavam, eles sempre venciam, porque era 1, 2 contra 1.
certo? 2 votos contra 1. O terceiro estado falou, tem que mudar. Mas a nobreza não gostou e o rei, então, da França fechou a Assembleia dos Estados Gerais e impediu que os membros do terceiro estado entrassem. Vamos ver o que aconteceu depois disso. Aqui nós temos um quadro que também mostra a Assembleia dos Estados Gerais, a reunião dos 3 estados. Você tem a figura do rei aqui no alto, sentado aqui no seu trono, né? Aqui do lado dele estão os membros da nobreza, ou melhor, da corte real. Aqui embaixo tem a mesa que presidia a reunião. Aqui desse lado aqui, ó, esse grupo de homens aqui, ó, representava a nobreza. Aqui nós temos os representantes do clero e aqui nós temos os representantes do terceiro estado. Eles estavam reunidos em uma sala do Palácio de Versalhes, na França, em Paris. O rei impediu então que o terceiro estado participasse da Assembleia e os membros do terceiro estado, quando chegaram lá no Palácio de Versalhes para entrar, como estava tudo fechado, eles foram então buscar um outro lugar para se reunir. Eles foram até esse local aqui. Nós temos aqui esse quadro que representa a reunião dos membros do terceiro estado, nesse ambiente aqui que se chama quadra do jogo da pela. O jogo da pela era um jogo parecido com o tênis. Então eles foram até essa quadra para fazer um juramento. Aqui nós temos no meio da tela esse homem sobre uma mesinha fazendo o juramento e os demais participantes concordando, participando ali, dizendo, olha, nós concordamos. Qual era o juramento? O juramento era que eles permaneceriam juntos até que conseguissem elaborar uma constituição para a França. O que é importante? Nós vamos fazer então uma análise desse quadro. Primeiro, o título do quadro, né? O juramento do jogo da pela. O autor, quem pintou o quadro, foi um pintor chamado Jacques Louis David. A mensagem do quadro: um ambiente de união em torno de um propósito, elaborar uma constituição para a França. Então nós temos aqui o título, o autor e a mensagem do quadro. Qual a importância do quadro para a história? Qual a importância da arte para a história? O quadro é uma fonte visual. Então, através da observação de um quadro, de uma pintura, de uma foto, a gente pode ter informações históricas. Então, nós temos aqui uma fonte histórica. Então, aqui nós temos a relação entre história e arte. Tá certo? E aqui tem alguns detalhes, aliás, tem muitos detalhes no quadro, porque quando um artista pinta uma obra como essa, ele não quer apenas retratar um acontecimento, mas ele quer transmitir várias informações. Só para a gente ter uma ideia, aqui em cima ó, você tem essa figura, essas janelas aqui no alto, né? E aqui ó, o vento movimentando a cortina, aqui tem alguém com um guarda-chuva e o vento movendo aqui o guarda-chuva, e lá no fundo você tem o céu nublado, demonstrando que vem aí uma tempestade. O pintor quer mostrar o quê? Que esse é um tempo de mudanças e que haverá situações difíceis. Eles teriam que enfrentar tempos de tempestades, no sentido de que as coisas não seriam fáceis. Esse aqui é o pintor, é o Jacques Louis David. Ele pintou vários quadros durante o período da Revolução Francesa e ele fez esse autorretrato dele aqui, né? Ele está aqui com aquarela na mão, com o pincel. Então esse aqui é o retrato, o autorretrato do Jacques Louis David, que inclusive participou da Revolução Francesa de forma muito ativa.
atividade para vocês aí. Então vocês vão responder estas questões. Primeiro, qual o nome da primeira fase da Revolução Francesa? E a segunda pergunta é uma análise, a análise da imagem que nós acabamos de estudar, tá? Então, qual o título da pintura, qual o nome do artista que pintou o quadro, qual a mensagem do quadro, qual a relação entre a obra de arte e a história. Vocês, por gentileza, respondam as perguntas, resolvam aí a atividade proposta e enviem para esse endereço eletrônico, tá? aro@prof.educacau.sp.gov.br. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e espero que em breve possamos estar de volta nas nossas aulas presenciais. Um abraço e até a próxima.